Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre o problema de eleição de líder. Especificamente, vamos estudar o algoritmo Bully. Bully vem do inglês que quer dizer valentão. Quais suposições este algoritmo faz? Neste algoritmo, é suposto que os canais de comunicação eles não falham. Porém, os processos eles podem falhar apenas por crashing, stopping. Isso quer dizer que, uma vez que eles tenham falhado, eles não retornam. Vejam que essa é a principal diferença desse algoritmo comparado aos anteriores, pois até então os algoritmos vistos eles não trabalhavam com um cenário onde os processos poderiam falhar. No algoritmo Bully, as falhas elas podem ser detectadas utilizando algum mecanismo, como por exemplo timeout. Então, se eu sei que o tempo de transmissão é justamente delta, então aproximadamente o tempo de ir e o tempo de voltar, se eu não houver uma resposta, justamente eu posso concluir que aquele nó falhou. Além disso, ele tem uma suposição onde cada processo da rede ele conhece os processos que possuem identificadores maiores. Então, deixo a pergunta: como isso é possível? E vejam que o fato de ter conhecimento de todos os outros processos com identificadores maiores, isso é uma restrição bastante pesada para um cenário onde o sistema distribuído é composto por milhares de nós. Por exemplo, pensem no que acontece com o nó que possui o menor identificador. Na verdade, ele vai ter que ter conhecimento e deverá ter de se comunicar com n-1 processos, o que pode ser proibitivo. Nesse algoritmo Bully, há basicamente 3 tipos de mensagens. A primeira delas é a mensagem de eleição, que é justamente enviada para anunciar uma eleição. O segundo tipo é justamente uma mensagem de resposta, que é enviada em resposta a uma mensagem de eleição. E, por fim, uma mensagem do coordenador, que é enviada para anunciar a sua identidade. Uma vez que é suposto que o sistema é síncrono, nós podemos justamente construir um detector confiável de falhas. Basicamente, suponha que T-trans seja o tempo de transporte de uma mensagem de um nó para o outro, e T-process seja justamente o tempo máximo de processamento. Então, se eu aguardo o tempo da minha mensagem ir, mais o tempo de processar, mais o tempo da mensagem voltar, que esse tempo total é representado por tesão, esse tempo total tesão, ele será justamente um limite superior no tempo que pode ocorrer entre o envio de uma mensagem para um processo e receber uma resposta. Então, se o processo ele não recebe uma resposta depois, dentro de um tempo tesão, justamente o detector confiável de falhas ele pode justamente reportar que aquele processo ele falhou. O processo que sabe que ele possui justamente o maior identificador, ele pode automaticamente se declarar como líder, simplesmente enviando uma mensagem de coordenador, para todos os processos com identificadores menores. Então, justamente, essa característica vai conferir o nome valentão, Bully em inglês. E um processo com identificador menor, ele pode justamente iniciar uma eleição simplesmente enviando uma mensagem de eleição para todos aqueles processos que têm identificador maior. Por que apenas para os processos com identificadores maiores? Justamente pois o algoritmo ele vai eleger como líder aqueles processos com maior identificador no sistema. Então, ele sabe que, dado que ele está ativo, aquele nó ele não precisa enviar a mensagem de eleição para nós com um identificador menor, pois, num cenário onde aquele nó não falhe, os nós com identificadores menores não poderão ser os líderes. Devemos lembrar que os nós eles podem falhar. Então, isso vai introduzir vários cenários e fatores complicadores.
Bem, depois de detectar a falha de um líder, qualquer processo que tenha identificado, ele justamente vai se candidatar a ser o novo líder, simplesmente enviando uma mensagem de eleição para todos os processos com identificador maior. Porém, nós temos alguns casos. O primeiro caso, suponha que eu enviei uma mensagem de eleição de líder para todos os processos com identificadores maior. Exemplo, eu tenho o identificador 5 e os processos são identificados de 1 a 10. Então, suponha que, por exemplo, um processo com identificador maior, exemplo, o 9, responda. Então, justamente essa resposta do processo com identificador 9 vai requisitar que eu, com o identificador 5, desista da minha candidatura a me tornar um líder. Justamente como esse processo ele vai eleger nós com identificador maior, eu que possuo um identificador 5, eu vou simplesmente tender a sair do páreo, da disputa. Porém, justamente esse nó identificador 9, que possui um identificador maior do que 5, depois de enviar essa resposta, ele justamente pode falhar. Então, o nó justamente que envia a candidatura, ele vai esperar receber uma mensagem do líder de algum processo que tenha justamente um identificador maior. Se justamente ele não receber dentro de um período de timeout, ele vai suspeitar que aquele nó 9 que enviou aquela resposta, justamente ele falhou. E então ele vai reiniciar a eleição. Vejam como o cenário de falhas introduz várias questões complicadoras. No caso 2, suponha que aquele nó de identificador 5 enviou uma mensagem para todos os nós com identificadores maior. Porém, não houve resposta de nenhum processo com identificador maior e houve justamente um período de timeout. Então, aquele nó de identificador 5, ele pode se eleger como líder e enviar uma mensagem para todos os processos do sistema. Então, aqui justamente nós temos um pseudocódigo do que seria esse algoritmo. Vale ressaltar que esse algoritmo, pseudocódigo apresentado, ele tem uma falha de um caso que não está coberto. E justamente esse caso que não foi coberto foi descoberto pelo aluno Lucas Araújo no trabalho prático da disciplina, que consistiu em implementar este algoritmo em um simulador de sistemas distribuídos. Então, basicamente, esse algoritmo ele vai operar da seguinte forma. Enquanto ele vai repetir, se a falha do líder for detectada e a variável que indica que o líder falhou foi igual a falso, justamente ele vai atribuir que falhou igual a true e vai dar continuidade. Então, se na linha posterior, se tiver falhado e então para todo o processo J maior do que I, o processo I vai justamente enviar uma mensagem de eleição para J e vai estar no estado esperando por resposta e vai configurar failed igual a falso. Então, justamente, vamos analisar a próxima instrução. Se ele estiver no estado ocioso, idle, e justamente ele receber uma mensagem de eleição, o que é que ele vai fazer? Ele vai enviar uma resposta para o sender e vai justamente determinar fail igual a true. O que essa instrução quer dizer? Quer dizer que eu sou um processo de identificador 9 e eu estou no estado idle, ocioso, e justamente recebi uma mensagem de eleição. Opa, isso quer dizer que o líder falhou. E eu, por ter recebido essa mensagem de eleição, justamente eu recebi de um processo com identificador inferior. Então eu respondo para aquele processo justamente dizendo que eu estou ativo e vou entrar no páreo na disputa. Na instrução seguinte, estado é igual a wait for reply e eu recebi uma mensagem de resposta, justamente quer dizer que eu
Se eu estou no estado wait for reply, é porque justamente eu enviei uma mensagem de eleição. E se eu recebo uma mensagem de reply, isso quer dizer que um nó com identificador superior ao meu justamente está ativo e enviou essa resposta. Então, justamente, o nó ele vai entrar no estado wait for leader. Em outras palavras, ele vai tender a sair da disputa e vai aguardar o anúncio da liderança. Porém, lembrando que aquele nó, depois de ter enviado o reply, ele pode falhar. Então, por isso, ele vai aguardar pela liderança. Na instrução seguinte, se o estado for wait for reply e justamente houver um timeout, isso quer dizer que aquele nó não recebeu justamente a mensagem de algum nó com um identificador maior. Dessa forma, ele pode se declarar como líder, e ele faz isso justamente L de I igual a I, state igual a idle, e justamente envia líder para todos os nós na rede. No caso de receber na instrução seguinte uma mensagem igual a líder, justamente ele vai configurar quem enviou aquela mensagem como líder e vai colocar o estado como ocioso. E se por fim, na última linha, o estado for wait for leader e justamente houver um timeout, ele vai inferir que o fail igual a true, isso quer dizer que o sistema continua sem líder, e justamente o estado é igual a idle. E isso vai permitir que o processo reinicie. Então aqui nós temos justamente um pequeno exemplo para ilustrar, onde justamente o líder era o processo 4, ele falhou, e o processo 1 ele iniciou um procedimento de eleição de líder. Ele enviou election para os processos com identificador maior, 2 e 3, que os dois ambos responderam. Então nesse cenário 2, na segunda linha, justamente o nó 1 ele vai, de uma certa forma, aguardar, vai tender a sair do páreo. Daí, o que acontece? O processo 2 vai iniciar uma eleição, enviando para o 3 e 4, porém, como o 4 falhou, ele não vai receber mensagem do 4, mas vai receber do 3. O processo 3, por sua vez, ele vai enviar uma mensagem para o processo 4, mas como não vai haver retorno, justamente ele se declararia líder. Porém, o processo 3 falha. Então, justamente, o que vai ocorrer? Nesse meio tempo, o processo 1 vai dar timeout, assim como também o processo 2 ocorrerá um timeout, dado que o processo 3 falhou, e eventualmente, reiniciando o processo 1 vai enviar uma mensagem novamente para o processo 2, e o processo 2 vai justamente enviar uma mensagem para o processo 3, até o momento em que o processo 2 não vai receber um retorno do processo 3, onde haverá um timeout, e então se declarará líder, indicando ao processo 1, com a mensagem coordenador. Em termos de complexidade de mensagens, basicamente cada processo I ele vai mandar uma mensagem de eleição para n-i outros processos. Então, exemplo, o processo 1 de menor identificador vai mandar para n-1 processos e assim sucessivamente. Cada processo J ele vai receber uma mensagem de eleição que tenha recebido uma mensagem de eleição, ele pode potencialmente enviar uma mensagem de resposta para J-1. Em outras palavras, para todos os processos com identificador inferior. E, basicamente, se aquele nó que seria o líder ele não falhar, então ele vai mandar basicamente n-1 a mensagem de liderança. Então, de uma forma grosseira, esse algoritmo ele tem uma complexidade, nesse cenário, O de n, onde n é o número de nós na rede. No pior dos casos, suponha que aquele nó que seria o líder, ele também falhe antes de enviar as mensagens de líder. Então, aquele cenário onde o nó vai falhando um a um. Então, justamente, timeouts vão ocorrer. E, basicamente, uma vez que dentre n processos, no máximo, n-1 podem falhar, então os dois primeiros passos eles podem ser repetidos O de n vezes. E desse modo, de uma forma grosseira, a complexidade em termos de mensagem desse algoritmo, no pior caso, é O de n ao quadrado. Porém, o algoritmo de
o algoritmo Bully, ele apresenta alguns problemas. O primeiro deles é justamente o split brain, que isso vai violar a garantia de safety, que no máximo um único nó pode ser líder por vez. Isso vai ocorrer na presença de falhas relacionadas a particionamento de rede. Além disso, esse nó ele tem uma preferência muito forte em direção a nós que possuem um identificador maior. Isso pode justamente se tornar um problema se aqueles nós que por algum motivo venham apresentar algum tipo de instabilidade. Exemplo, uma falha na rede onde os nós com identificadores maiores eles têm uma instabilidade. Isso pode levar a um estado frequente de reeleição. Basicamente, aquele nó que está instável, ele pode continuar se propondo como líder, falhar e novamente voltar, iniciar uma reeleição e assim sucessivamente. Muito obrigado.